O espírito dos mares. Capítulo 4. Recomeço de uma nova vida. Antes de Riad continuar, o capitão Durhan o interrompeu, segurando firme em seu braço direito. Você quer dizer Eulart, o mais jovem e mais temido pirata da região norte? Sim, capitão Durhan, o próprio. Dono de uma tripulação imunda e nojenta, mas uma tripulação imensamente grande que segue em desordem, ferindo até mesmo o código dos piratas. Durhan o interrompeu mais uma vez. Não acredito que você enfrentou Willard e sua tripulação e saiu vivo. O capitão Durhan olhou para sua filha, ambos com olhos arregalados, não acreditando, espantados e desconfiando da história que viria a seguir, mas, ao mesmo tempo, estavam interessados no que ele tinha para contar. Desculpe, não irei lhe interromper mais, mas, antes que continue seu conto, me diga, por que decidiu contar tudo o que passou até hoje e por que você se refere a si mesmo como se fosse outra pessoa? Riad mostrou um leve sorriso. Irei lhe dizer o porquê. Contei minha vida. Após terminar de narrar o que aconteceu comigo e minha tripulação, e não se engane achando que isso é um conto. Estou apenas lhe descrevendo o que aconteceu comigo. Quanto à sua segunda pergunta, me refiro à minha pessoa de outra forma porque não sou mais a mesma pessoa. Não sou mais aquele Riad jovem do passado que vivia na Vila dos Elfos, assim como também não sou mais aquele capitão de um navio pirata que vivia navegando pelos mares, saqueando duques, marqueses, condes e todas as classes altas possíveis por onde passava. Tenho uma nova meta e um novo objetivo, mas, antes de continuarmos esta conversa, vou terminar de lhe contar o que aconteceu. E assim você conhecerá a verdadeira razão pela qual lhe procurei e contei toda essa história. Só assim o senhor capitão poderá decidir se permitirá que eu faça parte de sua tripulação. Os três, Riad, Durhan e Lane, continuavam sozinhos dentro de um quarto de um pequeno hotel barato, sentados em uma pequena mesa redonda e tomando rum, enquanto Riad se servia de mais uma dose, continuou. Isso foi há 5 anos, quando minha tripulação e eu ouvimos rumores de uma transação que seria feita entre um conde e o príncipe das Terras do Norte. Os rumores eram de que o príncipe das terras da região norte estava negociando com um conde de uma cidade que ficava no litoral da região sul. Os rumores diziam que o príncipe estava para enviar 3 de seus navios, um deles contendo uma grande quantia em moedas de ouro, para comprar uma mercadoria muito valiosa deste conde, e que esta transação iria ser feita em alto mar, na divisa entre as regiões sul e central. O capitão Riad, assim que soube dos rumores, levantou âncora, estirou as velas e seguiu em direção à cidade do conde, no litoral da região sul. Foram alguns dias de viagem até que ele e seus tripulantes estivessem perto da cidade. Para não chamar tanta atenção, Riad procurou por um lugar estratégico onde poderia ficar sem levantar suspeitas do povo local e do próprio conde. Por sorte, encontrou uma pequena ilha que ficava próxima ao porto. Ele, comandando sua tripulação, ancorou seu navio pirata naquela pequena ilha, onde, de luneta, conseguia avistar o porto da cidade. Logo após ancorar, escolheu 3 dos seus melhores homens para seguir até a cidade em um bote, para poder investigar sobre tal rumor e para saber se era realmente verdade o que iria acontecer, e saber quando seria feita a transação. Riad aguardou em seu navio enquanto seus 3 melhores tripulantes rodeavam a cidade atrás de informações. É claro que junto deles havia uma boa quantia em ouro, para comprar tal informação caso fosse necessário. Após 2 dias esperando, seus tripulantes voltaram trazendo com eles a informação esperada. Capitão, capitão, temos boas novas, disse o pirata. Riad olhou para os 3 e gesticulou para que o acompanhassem até sua sala. Chegando à sala, todos se sentaram. Riad serviu rum a todos e, sentado em sua cadeira, ordenou.
Agora que estamos mais à vontade, vocês podem me contar as novidades. Os 3 tripulantes estavam animados e logo começaram a narrar, os 3 falando ao mesmo tempo, tentando contar as novidades, quando Riet interrompeu a conversa. Calma, homens! Um de cada vez. Desta maneira não consigo entender nada do que aconteceu. Você! Riet apontou para um deles. Conte-me tudo. Eles obedeceram e ficaram quietos. Logo após, o escolhido começou a falar. Sim, senhor capitão. Logo que chegamos à cidade, já percebemos que estava tudo muito calmo. O porto com pouco movimento, poucas pessoas circulando nas ruas, e as tavernas estavam lotadas. Nos espalhamos pelos cantos da cidade para ouvir quais boatos circulavam entre os moradores. No final da tarde, nos reunimos para ver o que cada um conseguiu descobrir. Percebemos que a cidade está à beira da falência. O conde está devendo para nobres de outras cidades. Decidimos ir até as proximidades da casa deste conde. Existem poucos guardas pela redondeza, e foi aí que o nosso grande amigo Jess apontou para o tripulante que estava à sua esquerda. Teve uma ótima ideia. Fomos até uma loja de vestimentas e compramos uma daquelas roupas iguais às que os nobres costumam usar, cheia de babados nas extremidades, e compramos também um par de sapatos e chapéu de nobre. No dia seguinte, Jess se vestiu de nobre e foi até a casa do conde. Chegando lá, foi atendido por um dos empregados do conde, e, como estava bem vestido, não despertou desconfiança nos guardas nem no empregado que o atendia. Jess, com muita lábia, convenceu o empregado de que era rico, nobre, que queria investir naquela cidade e que soube da situação do conde e da cidade, mas que, para ajudar, precisava saber mais detalhes. E perguntou ao empregado se ele sabia quais eram os planos do conde para sair daquela situação. O empregado começou a chorar e contou para o Jess quais eram os planos do seu senhor. O conde planeja partir em uma embarcação amanhã pela manhã. Irá acompanhado de seus guardas pessoais e sua filha. O conde irá vender a sua filha para esse tal príncipe, disse o empregado. Antes de ir embora, Jess disse ao empregado que iria tentar impedir o conde de fazer aquilo e pediu-lhe para não contar sobre a sua visita. Ele queria se encontrar com o conde na frente do navio antes de ele partir, e disse que iria fazer uma oferta investindo na cidade, e que, com essa oferta, o conde iria desistir de vender a sua própria filha. O empregado ficou bem animado e acreditou em Jess, dando a indicação da embarcação que o conde pretende utilizar no dia seguinte. Riet ficou muito contente com o desempenho de seus tripulantes e de Jess. Ótimo, rapazes! Já temos nossa presa para caçar. Vamos ao convés para que me mostrem em qual navio vai partir o conde, e juntem todos da tripulação. No convés, Jess mostrou a Riet pela luneta qual era o navio, e, após todos os tripulantes se reunirem, Riet explicou a todos qual seria o plano. Ele sabia que não teria condições de enfrentar as embarcações da realeza, pois o seu navio pirata não era tão grande. Era um navio veloz, porém com apenas um andar inferior contendo uma fileira de canhões ao redor do navio. Com isso, o plano seria deixar que as embarcações do príncipe levassem a filha do conde embora, para somente depois abordar o navio do conde, para saquear o ouro recebido pela venda de sua filha. Seria um alvo mais fácil, e provavelmente seria uma boa quantia em ouro. No dia seguinte, Riet estava a postos olhando pela luneta, aguardando a saída do navio do conde. E, assim que avistou o navio se deslocando, ordenou a preparação para a saída do seu navio pirata. Observou a direção em que seguia o navio do conde e, estando fora do alcance da luneta, ordenou a partida. Desta forma, foi seguindo o navio do conde o mais distante possível, para não ser descoberto antes da hora. Após um dia de viagem, a embarcação do conde chegou ao ponto de encontro. Riet ficou com seu navio o mais distante possível, apenas observando pela luneta. Como o navio pirata era pequeno, dificilmente alguém perceberia daquela distância.